Bom, então, obrigado, né, pelos amigos aí, aos amigos pelo convite, pela oportunidade. A gente enfia o nosso abraço caloroso, fraterno, a todos os companheiros, companheiras aí da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal, do Brasil, enfim, de todas as partes que estejam nos acompanhando. É para nós uma alegria poder atender esse convite, podemos estar juntos através dessas possibilidades que a tecnologia hoje nos traz. Fica aqui também os nossos votos, né, para que o movimento espírita aí na Alemanha possa prosperar em sentido espiritual. A gente sabe dos desafios, a gente sabe das lutas, mas a gente também, felizmente, conhece, né, esses corações tão abnegados, tão dedicados, que com muito empenho e que com muito esforço levam adiante a mensagem do Consolador, a mensagem do Evangelho a outras terras, a outros corações, a outros horizontes. Que o bom Mestre possa lhes amparar e lhes inspirar sempre nessa tarefa e diante dos desafios que vierem a surgir. E hoje nós vamos conversar um pouco então sobre aquele que é para nós um grande referencial, uma grande inspiração quando falamos de Evangelho, quando nos lembramos do cristianismo primitivo, do cristianismo ali naquela época áurea, dos primeiros corações que se entregaram por inteiro a Jesus e a consolidação da sua mensagem no mundo, especialmente a partir de suas próprias vidas, que se tornaram de fato essas cartas vivas, por nós até hoje lidas com tanta beleza, com tanta inspiração, com tanto carinho, né, que despertam essas cartas em nós, esse anseio de fato, de ir mais fundo nessa busca, nessa experiência com Jesus, como esses corações souberam fazer e com isso, naturalmente, marcaram para sempre a história do mundo, a história e a vida de cada um de nós, pelo exemplo que legaram e pelos caminhos que nos abriram. Nós vamos conversar um pouco então sobre Simão Pedro, aquele que teve a bênção, né, a dádiva de conviver mais junto ali do Mestre, pelo menos no período da missão pública de Jesus, quando Jesus inicia, né, a divulgação da Boa Nova, quando inicia ali a sua atuação em sentido mais abrangente, em sentido mais aberto ali pela Galileia, ele elege a casinha de Simão Pedro, aquele singelo pescador da Galileia, Galileia das Nações, desprezada não só pelos romanos, mas muitas vezes até mesmo pelos seus compatriotas lá de Jerusalém, né? que viam na Galileia, por conta da sua própria origem ou do contexto histórico em que ela foi se formando, também as populações que ali habitavam a Galileia, né? Muitas misturas, né? A Galileia que abrigava ali indivíduos vindos ou oriundos das mais diversas partes, por isso o nome Galileia das Nações. Aquela terra, aquele recanto ali da Palestina de então, que era muitas vezes menosprezada, desprezada, e que justamente talvez por isso, para nos mostrar essa discrepância de valores e de perspectivas, né? Quando olhamos as coisas do ponto de vista terreno e quando vemos as coisas do ponto de vista espiritual, justamente por isso talvez tenha o Mestre escolhido a Galileia das Nações para ser a base, né, o cerne, o centro da sua atuação no mundo, escolhendo aquele singelo pescador, Pedro, para ser esse grande auxiliar, para ser aquele que viria a assumir essa condução do colégio apostólico e do cristianismo ali em suas origens. Então, falar sobre Pedro é muito tocante, porque é falar também sobre essa sua jornada de transformação daquele singelo pescador de peixes para o pescador de homens, o pescador de almas, né? Daquele homem rústico, daquele homem impaciente, daquele homem frágil muitas vezes, mas com um amor profundo, até mesmo ingênuo ali ainda, né? Mas puro por Jesus, apesar das suas imperfeições ainda, aquele amor mais sincero por Jesus, que foi sendo trabalhado então, esse indivíduo, essa personalidade, para ser depois
Pedro, o apóstolo, né? Simão Pedro, naquela grandeza que nós o conhecemos, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, na grandeza dos seus testemunhos, na grandeza da sua vida, na grandeza da sua entrega. Então há uma jornada que foi percorrida aí. E talvez por isso, quando pensamos sobre Pedro, como também sobre os demais apóstolos, acontece que no caso de Pedro nós conhecemos melhor a sua personalidade porque temos mais informações, então essa transformação fica para nós mais clara. Sempre que pensamos sobre ele, encontramos muitos vínculos com a nossa própria experiência. Qual de nós não se identificará aí com as negações de Pedro, nessa existência mesmo ou ao longo dos séculos, né? Quando a gente sente esse passado ainda vivo em nós? Passado de fragilidades, passado de tropeços, passado de quedas, mas também passado de alguns acertos já nessa senda com Cristo. Qual de nós, portanto, não vai se identificar com Pedro nas pequenas contrariedades do dia a dia, nas fragilidades, na impaciência aqui, na dureza ali, né? Na falta de indulgência acolá? Pedro é esse personagem muito humano e por isso tão próximo de nós nesse sentido, atuando como uma ponte para que a gente realmente possa percorrer a jornada que nos cabe percorrer, como ele o fez, em busca de estarmos cada vez mais próximos, em sentido espiritual, de Jesus. Porque próximos em sentido exterior, muitos de nós o temos estado há muito tempo já, quiçá desde aqueles tempos. No entanto, próximos em sentido espiritual, a verdadeira conversão ao Evangelho é aquilo que buscamos. Lembrando que o próprio Pedro precisou passar por essa conversão mais profunda. Embora tendo convivido por 3 anos praticamente diariamente com Jesus, na última ceia, Jesus ainda dirá a Pedro: quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. Então o mestre dizia que mesmo passados 3 anos de convivência estreita, diária, não havia Pedro ainda alcançado aquele nível de profundidade, de entrega, de conversão real que nos cabe a todos buscar, não mais tendo Cristo como ornamento da nossa personalidade, no rótulo cristão que trazemos, dessa ou daquela denominação, não mais tendo o Cristo apenas buscado, meditado, falado, mas especialmente o Cristo vivido. Essa é a jornada de Pedro, e por isso é uma jornada que fala profundamente a todos nós, porque nos mostra que das fragilidades mesmo, das quedas, das limitações, pode o Mestre, quando encontra de nossa parte a boa vontade, extrair uma rocha de fé, fazer disso uma fortaleza de fé, de confiança, de trabalho, enfim, capaz de sustentar a muitos outros corações, como Pedro o fez. Então é nesse sentido que nós vamos buscar refletir sobre essa figura. Pedro é bem aquele exemplo, né? Tomando aí uma analogia, Pedro é bem aquele diamante, né? Firme ali, aquela firmeza, aquela beleza da fé, mas ainda envolto esse diamante no cascalho humano. E o mestre, ou o trabalho do Evangelho, o trabalho de Jesus em nós, é bem esse símbolo desse trabalho do que busca ali os diamantes, do garimpeiro, do lapidador, que vai depois remover todo esse cascalho, vai lapidar, ajustar todas essas arestas para que o diamante então possa brilhar, cumprindo a sua função de embelezar a vida, né? De exaltar a glória do Criador. Isso somos todos nós, espíritos, esses diamantes que estão aí, já em potencialidade, mas que o trabalho do Evangelho, o esforço sincero de nossa parte, auxiliados por Jesus, haverão de converter aí nos diamantes já mais lapidados, preparados para refletir a glória de Deus. A glória do bem, do amor, enfim. Essa é a proposta. E para isso, nós recorremos inicialmente aqui a uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna. No capítulo 154, o título da mensagem é Nas Trilhas da Fé. E ele vai selecionar um versículo
versículo inicial da segunda epístola de Pedro, né? Logo a abertura, capítulo 1, versículo 1, em que Simão Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então, atentemos para esse detalhe já da apresentação de Pedro na sua segunda epístola. Àqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Porque, ao longo dos séculos, nós fomos construindo uma visão em torno desses grandes vultos do cristianismo nascente, que os colocou muito distanciados de nós. Ou que, por vezes, criou ao redor deles uma certa visão assim de privilégio, de que receberam certos favores divinos e que tinham aquela fé ou que passaram por aquelas transformações, porque num certo sentido ali gozavam de um carinho mais particular da parte de Jesus ou da parte de Deus. Não duvidamos que esses espíritos naturalmente tinham tarefas muito bem delineadas antes daquela existência, né, que assumiram juntamente com Jesus, mas olha só o que Pedro nos diz: fé igualmente preciosa. Então essa fé que em Pedro nos encanta, né, a beleza depois do que ele vem a ser, aquele apóstolo que era um poço de consolação, que era uma fonte de misericórdia, que era uma rocha de sustentação, né, em que as pessoas vinham ter com ele, os sofrimentos humanos buscavam aquele coração, não lhe davam descanso, e ele ali sempre firme, sempre se reerguendo, ainda tropeçando às vezes, mas por amor a Jesus, sempre firme no seu posto. Essa fé que nos fascina, que nos encanta, como por exemplo vemos lá no livro Paulo e Estevão, essa fé não era um apanágio, não era uma particularidade somente dele. Ele está falando, é uma fé igualmente preciosa de outros, que, como ele, obtiveram também essa fé. No fundo, todos estamos destinados a obtê-la. E essa jornada, inspirados nele, na sua própria trajetória, que somos convidados a percorrer. Por isso o título da mensagem de Emmanuel é Nas Trilhas da Fé. A fé ela é uma caminhada, né? A fé ela é uma jornada, porque ela é uma jornada de estreitamento da nossa relação com Jesus. Ela é uma jornada de aprofundamento da nossa comunhão com o coração, com o sentimento de Jesus. A árvore da fé, dirá Emmanuel em outra mensagem, não é algo que cresce miraculosamente no solo do coração. Ela demanda, como toda árvore, como toda planta, ela demanda cuidado, proteção, cultivo, investimento, né? Atenção, paciência. Fé é esse estreitamento dessa relação. É quando cada vez mais abrimos espaço em nós para que Jesus possa se expressar. É quando cada vez mais nos afinamos com o pensamento divino do Cristo para realizar, concretizar esse pensamento no mundo. A fé pura, a fé consolidada do apóstolo é aquela fé tão profunda já nessa jornada de desenvolvimento, que então aí já é o Cristo mesmo quem atua por meio do seu apóstolo. Quando Paulo, por exemplo, vai dizer, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele nos fala desse nível de fé que foi alcançado, no qual o apóstolo passa a ser, de fato, já um representante do Cristo, porque ele atua em nome do Cristo, ele reflete a vontade do Cristo, né? Ele expressa os sentimentos, a irradiação do Cristo. Essa é a ideia do que é fé no seu sentido mais profundo. E como Simão Pedro nos diz aqui, todos nós podemos obter essa fé igualmente preciosa, mas há uma jornada aí a percorrer. Então é isso que Emmanuel começa comentando nessa mensagem, né, em torno desse versículo. Ele diz que em muitas ocasiões nós criamos essa ideia de que esses vultos do cristianismo teriam obtido determinados privilégios das leis divinas, mas que bastaria um exame mais acurado, mais refletido sobre o próprio Evangelho, para vermos a sem razão dessas conclusões ou dessas considerações. E aí ele prossegue.
Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa e raros vultos da história do Cristo ou do cristianismo poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. É essa renovação pessoal que buscamos aqui, para pensarmos na nossa própria, a trajetória dele, para que venhamos a percorrer a nossa. Ele era pescador de vida humilde, homem quase iletrado, comprometido em obrigações de família, habitante de aldeola paupérrima, seguidor do Evangelho submetido a tentações e vacilações, que por algumas vezes o fizeram cair. Então, esse é o primeiro quadro de Pedro, o pescador de peixes ainda, o pescador ali da Galileia. Nós buscamos agora vislumbrar também Simão Pedro, o pescador de almas. Essa é a jornada que a gente está buscando aqui entender. Do pescador singelo da Galileia para o grande e inesquecível pescador de almas, discípulo, o apóstolo do Cristo, que foi ali por ele mesmo escolhido para ser aquele primeiro esteio, aquele pilar fundamental do cristianismo nascente. Porque essa jornada do pescador ao pescador de almas é uma jornada de fé. É isso que essa mensagem está nos trazendo, nas trilhas da fé. Quando ele, caminhando, fazendo essa jornada do Evangelho, chega a desenvolver aquela fé igualmente preciosa, aquela fé profunda, que o permite então ser pescador de almas. Pelo laço, pelo vínculo profundo que já estabeleceu com Cristo nessa relação, ele passa a ser aquele que atua então como ponte para que outros corações possam também desenvolver essa relação profunda com Cristo, com Deus, com as leis divinas. Essa é a ideia do pescador de almas que a gente vai desenvolver um pouquinho mais adiante também. Mas então, prosseguindo aqui, essa é a primeira imagem de Simão Pedro que nós temos, é o primeiro quadro. Aí Emmanuel continua: entretanto, guindou-se à posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade. Ampliou os seus conhecimentos. Adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade. Liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo, porque ele vai ter depois atuação lá em Roma mesmo. Ele se dirige a Roma e, como Paulo, é também martirizado em Roma. Então, liderou a ideia cristã nas metrópoles do seu tempo. E de cada vez que se viu em curso em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Então, por não ter desistido, por ter perseverado, por ter prosseguido nessa trilha da fé que o Evangelho lhe abria, que o Cristo lhe havia ensinado a percorrer, ele veio a ser esse Simão Pedro que nós exaltamos, que nós tanto admiramos. Quando a gente olha para o primeiro quadro e para o segundo quadro, quase nos custa a crer que trata-se da mesma personalidade. Mas isso é mais um testemunho patente do poder renovador e transformador do Evangelho. Do quanto o amor do Cristo, de fato, transubstancia a nossa natureza, nos impelindo a ser um outro indivíduo. Algo que Paulo registrou de maneira muito feliz na sua carta: quem está em Cristo, nova criatura é. Fazendo uma referência à própria Gênesis, lá, a criação em Gênesis, Na verdade, a fala de Paulo é nova criação é, que pode ser também traduzida por nova criatura é. Mas é como se Paulo estivesse nos apontando lá para o Gênesis e dizendo que quando a gente acolhe a palavra, o verbo criador do Cristo em nosso universo interior, esse universo ele começa de novo, ele tem uma nova criação, é regeneração, regênesis, É regenerar-se, como se o universo se transfigurasse para nós. Porque, de fato, o indivíduo que acolhe o Evangelho, ele passa por uma tal mudança interna que o próprio universo exterior se configura diferente para ele, porque internamente
ele passa a ser um novo universo também de valores, de ideias, de metas, enfim. Por isso essa mudança tão explícita, essa mudança tão grandiosa que a gente vê nesses vultos, né, do cristianismo por vezes ao longo dos séculos. E aí, Emmanuel conclui então essa mensagem dizendo: realmente não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço de autoeducação à frente do Cristo, sob a alegação de que não recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual. Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma-nos que, diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para as realizações da mesma fé. Então, um dos objetivos primordiais de Emmanuel, em vários textos que ele nos traz nesse sentido, um dos objetivos da própria obra Paulo e Estevão, é desconstruir em nós essa ideia de privilégios, de facilidades, né, para aqueles corações que hoje admiramos, para que possa ser construída em nós essa ideia do quanto nos cabe fazer, trabalhar, realizar diante daquilo que a vida nos traz, as circunstâncias, os trabalhos, as oportunidades, para que também nós construamos essa fé. Esse é um objetivo que nos cabe a todos, porque estreitando os laços, a relação com Cristo, nessa proposta mais essencial do que a fé, estaremos também alcançando gradativamente essa condição que Simão veio a ter de pescador de almas. Então, é isso, no fundo, que nós queremos aprender com Simão Pedro. O que é esse ser? O que é ser esse pescador de almas? O que nos cabe desenvolver? Quais os critérios, quais os recursos, quais os requisitos para que venhamos também a avançar, né, nas possibilidades de trabalho, de serviço com Jesus, para que Ele possa contar conosco também nessa expansão da mensagem do amor e do bem no mundo. Porque uma vez que falamos de pescador de almas, nessa perspectiva espírita, não estamos a tratar aqui de proselitismo, de conversão exterior, de mudança de rótulos. Estamos, no fundo, a tratar de aproximação desses valores fundamentais que o Evangelho nos fala. Os valores fundamentais que nos são propostos pela lei divina. Pescar almas no sentido do Evangelho, né? Essa expansão da mensagem do Evangelho, quando Jesus nos conclama, por exemplo, ao ide e pregai, não é uma proposta do proselitismo do mundo, da mudança dos simples rótulos exteriores, as várias denominações religiosas que no mundo se apresentam, é algo muito mais profundo. Pescar almas no sentido do Evangelho, no sentido que Pedro, que Paulo e que tantos outros bem souberam cumprir e aplicar, é aproximar corações do Cristo, no sentido mais transcendente. Aproximar corações do Cristo é aproximar corações do amor, do bem, da fraternidade, dos valores transcendentes da vida. Não é aproximar corações do rótulo associado ao Cristo. É aproximar corações àquilo ou daquilo que o Cristo representa. O bem, o amor, a luz, a paz, a fraternidade, a justiça, a indulgência, a misericórdia. Isso será pescar almas. É nos fazer esse caminho, essa ponte que possa aproximar os corações que ainda estão distantes desses valores, desse rio de bênçãos e de valores, aproximá-los a partir da nossa própria exemplificação, da nossa própria construção interior. Para isso, para entendermos melhor o que é essa proposta do pescador de almas, que Pedro veio a ser e que nos cabe também desenvolver em nós, nós nos recordamos de uma outra mensagem, agora no livro Vinha de Luz, lá no capítulo 12, intitulada Padrão, em que Emmanuel vai tratar ali de uma outra personagem, também muito marcante do Evangelho, muito próxima também de Simão Pedro, também de Paulo, que é Barnabé. Nessa mensagem, Emmanuel comenta um versículo de Atos dos Apóstolos, Atos 11, 24,
que descreve um pouquinho das características de Barnabé. O texto, que é de Lucas, diz assim, que Barnabé era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé, e que por causa disso, por causa dele, muitas almas se uniram ao Senhor. Então, Emmanuel, ao fazer o comentário deste versículo, ele quer nos apresentar aí essas características de Barnabé como características importantes a desenvolvermos para que outras almas possam se unir ao Senhor. Nessa mesma ideia de pescar almas, de aproximar almas desses valores fundamentais do Evangelho para muito além de quaisquer rótulos. Então, ele vai descrevendo que existem muitos que podem falar do Evangelho, estudar, pregar, serem exegetas. Existirão muitos que poderão ter um intercâmbio com o mundo espiritual, receber mensagens do além, pesquisar os fenômenos, enfim. Existirão muitos que estarão vinculados ainda a essas atividades, muitas vezes mais exteriores, muitas vezes mais pro forma, mas que, para unir almas ao Senhor, não se prescinde do apóstolo. Então ele diz lá em determinado momento, unir almas ao Senhor é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Mais adiante, todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos, investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Isso aqui é a definição do que é ser pescador de almas. Pedro o foi, Barnabé o foi, Paulo o foi, Maria Madalena o foi, Todos aqueles nomes primeiros que fizeram da sua vida essa ponte para o Cristo, para os valores fundamentais do Evangelho, e que por causa de suas vidas uniram, agregaram muitos corações ao Senhor, ou seja, à lei divina, aquilo que o Evangelho é na sua essência. Isso aqui é ser pescador de almas. Porque ter intercâmbio mediúnico, muitos poderão tê-lo. Falar do Evangelho, muitos poderão fazê-lo, estudá-lo, escrever sobre ele, pesquisar os fenômenos, muitos poderão fazê-lo. Agora, raros são ainda aqueles que vão mais fundo do que tudo isso. Sem desmerecer a função de cada um desses trabalhos, todos eles têm a sua função. Mas aquele que entendeu a grande finalidade do Evangelho e do Espiritismo enquanto Evangelho redivivo, ele busca esse chamado mais profundo, que é o de ser também pescador de almas, que é o ide e pregai, do qual nos falou Jesus e que para Emmanuel pode ser muito bem traduzido por ide e ensinai. Somente esses que vão a tais profundidades de convivência com Cristo, de imantação do seu coração ao do Cristo, somente esses se convertem de fato em pescadores de alma, porque se tornam habilitados a imantar corações em Jesus Cristo. Eu acho linda essa definição. Ser um pescador de almas é imantar corações em Jesus Cristo. E não há dúvida do que é ser isso quando olhamos para a vida de Pedro. Quantos corações, por meio dele, não se imantaram em Cristo? Quantos corações, por meio de Paulo, não se imantaram em Cristo? Ou Barnabé, que nos é aqui apresentado como esse modelo. Mas para isso, são precisos aí alguns fatores, alguns elementos. Barnabé, como diz o versículo, era um homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. Então, lembra lá a jornada da fé. E é o que Emmanuel descreve aqui, cérebro repleto de inspiração superior e coração inflamado na fé viva. São esses dois critérios. O apóstolo, o pescador de almas, porque a palavra apóstolo do grego significa o enviado, aquele que é enviado então pelo Cristo no mundo, na convivência diária com as pessoas, aquele que atua pelo que faz, pelo que sente, pelo que pensa, atua no sentido de aproximar mais e mais corações desses valores fundamentais do Evangelho. Isso é o apóstolo.
Ele tem o cérebro repleto de inspiração superior, que é outra maneira que Emmanuel usa aqui para descrever o que está no versículo, cheio de Espírito Santo, ou seja, ele está conectado, né, na mente, nos seus pensamentos, com a espiritualidade superior. Então ele consegue captar as orientações de como proceder diante de cada circunstância, diante dos maiores desafios. Ele está ali sintonizado. Não é mais ele quem pensa apenas. Ele pensa refletindo o pensamento que chega do alto. E isso é fundamental para o trabalho do pescador de almas. Porque ele, por si, não conhece todos os quadros, toda a trajetória daqueles com que vem a conviver. Mas o alto sabe, diante de cada coração que encontramos, o que aquele coração precisa, quais os melhores caminhos, orientações, diante das circunstâncias difíceis, quais as melhores soluções. Sem o alto, nós não somos nada nesse trabalho de expansão da mensagem da Boa Nova. Então, cérebro repleto de inspiração superior e coração inflamado, né, da fé viva ou na fé viva, nessa fé que opera, que é viva porque realiza, nessa fé que consome aí as nossas impurezas, nesse fogo do amor que purifica, que renova, né, esse amor puro que vamos aprendendo a ter para com Cristo, que vai renovando todos os nossos outros amores, todas as outras nossas relações, aquelas ainda muito marcadas pelo egoísmo, pela posse, seja a relação com as pessoas, seja a relação com os objetos. Tudo isso vai sendo purificado pelo amor divino que essa fé vai construindo, vai alimentando em nós, né? Por isso Paulo vai dizer também na sua carta: meu Deus é um fogo consumidor. Esse amor divino em nosso coração pelo Cristo, por Deus, ele purifica os outros amores, despojando-os aos poucos das expressões do egoísmo, da vaidade, né, do ciúme, da possessividade, para que seja cada vez mais o amor renúncia, o amor doação, o amor que de fato liberta e ilumina caminhos e destinos. Isso é a condição do pescador de almas, daquele que é habilitado ou está habilitado a imantar corações em Jesus Cristo. Isso foi o que Pedro alcançou ao longo de anos e anos de trabalho interior, constante, perseverante. O pescador de almas precisa alinhar, né, ajustar de maneira fina, numa sintonia fina, sentimento e raciocínio. Fé raciocinada com sentimento sublimado, caridade sublimada, que são os dois pilares aí que o Espiritismo mesmo nos apresenta, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. A fé raciocinada, mas a caridade sublimada no coração. Porque como ter raciocínio claro, né, raciocínio límpido, lúcido, se o sentimento não está ajustado? Emmanuel tem uma mensagem no livro Coletânea do Além, Sentimento e Razão, em que ele dirá: muito se fala às vezes em nosso movimento sobre fé raciocinada, mas muitas vezes esquecemos de falar sobre sentimento ou sobre razão iluminada. A gente fala muito da fé raciocinada, que é fundamental, mas para que a fé seja raciocinada, a razão precisará estar iluminada. E não se alcança uma razão iluminada senão por um coração que se ilumina por esse amor. Então a gente precisa ajustar essas duas coisas, esses dois elementos, porque assim alinhados estaremos mais habilitados para sermos instrumentos do Mestre no auxílio a outros corações, né? Estaremos mais habilitados a atuarmos aí como essas pontes de aproximação dos corações a Jesus e aos valores do Evangelho. Então, essa é a jornada percorrida por Pedro e por cada um de nós. E para ilustrar melhor quais são esses critérios que nos cabe desenvolver, né, essa nossa trajetória de fé para alcançarmos também gradativamente essa condição de pescadores de almas, nós recorremos aqui a uma passagem do Evangelho de Lucas, que a nosso ver é muito simbólica, na maneira em que ela é construída, na maneira em que ela é narrada, porque é justamente a passagem em que Jesus mesmo vai dizer para Pedro que ele deixaria dali por diante de ser apenas pescador ali na Galileia para ser pescador de homens. Então Jesus
traz esse arremate quando diz, olha, daqui por diante serás pescador de homens. Mas antes disso, ao longo da passagem, nós temos toda uma construção, com algumas orientações muito pontuais que nos mostram o que é essa jornada que Pedro percorreu, que o fez assim habilitado a essa tarefa de pescar almas. Então, para quem quiser depois ler toda a passagem, uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, como disse, no capítulo 5, é uma passagem chamada de a pesca milagrosa, do versículo 1 em diante até o versículo 11, nós temos essa passagem, Jesus dialogando ali com os discípulos. Eu vou ler aqui alguns trechos dessa passagem que julgamos ser esses trechos mais importantes, esses trechos mais impactantes aqui para nós na construção desse raciocínio do que é vir a ser esse pescador de almas. Então, lá no versículo 10, no versículo 10, nós temos Jesus fazendo esse arremate, Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Mas a gente precisa entender o todo da passagem para alcançar o sentido espiritual de toda ela. Começando lá no versículo 1, Jesus chega, encontra ali Simão Pedro, entra no seu barco e o convida então a fazer-se ao mar alto. Simão Pedro fala que eles já haviam pescado toda a noite, não haviam pescado nada, mas que, confiando na palavra de Jesus, eles haveriam de fazê-lo. De fato, ele entra no barco, segue para o mar alto, eles lançam as redes e aí nós conhecemos, é aquela pesca maravilhosa, Eles mal conseguem tirar tantos peixes ali do lago de Tiberíades, do mar da Galileia, voltam para a margem depois, e aí que Jesus tem aquela fala, Mas nesse intermédio aí, quando vê aquela pesca, jamais antes vista, quando vê aquele número de peixes, Simão Pedro se impressiona. Quem é esse homem? Ele se impressiona de tal modo, os outros discípulos que estavam ali também, João estava ali, Tiago, os filhos de Zebedeu, ele se coloca de joelhos diante de Jesus e diz, até afasta-se de mim, mestre, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar diante de ti. Quem é você? Tipo assim, Ele se assusta, e é muito simbólico, essa passagem é muito simbólica, ele se assusta com a grandeza do Cristo. Pois bem, a gente traçou esse contexto geral da passagem. Mas agora nós vamos nos fixar aqui em alguns pontos, 3 para sermos mais específicos, que no nosso modo de entender a leitura que fazemos da passagem, são os pontos-chave na construção desse pescador de homens ou de almas, que é o arremate da passagem lá no versículo 10. No versículo 5, nós temos aquele que denominamos aí o primeiro ponto da construção desse pescador de homens ou de almas. Vamos lá, o versículo 5, que nos diz o seguinte: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Esse primeiro aspecto, esse primeiro pré-requisito do pescador de almas, do pescador de homens, nós o denominamos vínculo de confiança. Porque o primeiro aspecto para a gente avançar nessa relação com Cristo, no aprofundamento da nossa fé, é estabelecer esse vínculo de confiança com Jesus ou em Jesus, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo que sem esse vínculo, sem essa orientação, as nossas pescas serão infrutíferas, estaremos aí pescando noite após noite, no símbolo aqui da passagem, sem pescar nada. Mas a partir do momento em que passamos realmente a reconhecer no Cristo, esse que deve planificar, orientar a nossa atuação, aquele no qual deveremos confiar nos seus ensinamentos, nas suas lições, então estamos dando o primeiro passo para a construção dessa possibilidade mais abrangente em nosso mundo interior de sermos úteis a Jesus nesse trabalho de difusão da mensagem do amor, da mensagem do bem. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, é a representação
do entendimento que a gente passa a ter do quanto precisamos aprender com Cristo, para que aprendendo com Ele, enriquecendo-nos com as suas lições, com o seu modo de proceder, com a sua exemplificação, a nossa atuação realmente possa florescer, possa dar frutos mais proveitosos no mundo. A nossa pesca possa resultar em alguma coisa. A gente precisa ir ao Cristo, a gente precisa confiar no Cristo. E uma das mais claras maneiras de expressarmos essa nossa confiança é buscarmos aprender com Ele, reconhecer que Ele é o Mestre, que precisamos entender o seu modo de agir, o seu proceder, para assim enriquecer o nosso modo de atuar. Somente assim a nossa pesca há de trazer retorno. Então veja, o primeiro aspecto é criar um vínculo de confiança com Jesus, aprender com Ele, aprender a dialogar com Ele, aprender a ouvi-lo na acústica da alma, né? Aprender a acolhê-lo, enfim, a realmente deixar-nos conduzir por Ele. É isso que está dito nessas singelas palavras de Pedro, que talvez não alcançasse, né, a dimensão do que dizia. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Confiando em ti, inspirado em ti, eu passo a atuar no mundo, Senhor. No meu lar, no trabalho, na casa espírita. É sobre a tua palavra que eu estou edificando agora a minha ação. É que eu estou construindo agora a minha nova maneira de ser, a minha nova maneira de proceder. É sobre essas bases sólidas que agora estou erguendo o meu edifício de paz, de equilíbrio, de harmonia, Jesus. Esse é o primeiro movimento. Criar essa intimidade com Jesus, né? Eu me lembro até de uma fala de Asclépios, que está no livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, quando Asclépios ele veio ali orientar uma série de grupos, né, de coordenadores de tarefas junto à crosta terrestre, né? André Luiz fazia parte de um desses grupos, inclusive. E ao final dessas orientações, ele diz assim que, à medida que o espírito vai ganhando em consciência das suas próprias responsabilidades, ele vai percebendo que sempre as orientações diante das dificuldades e desafios do caminho, ele as deve buscar com o supremo orientador da Terra. Porque cada espírito é um universo por si, com as suas leis e particularidades muito específicas internamente. Mas somente o Divino Mestre tem suficiente poder e autoridade, grandeza de espírito para traçar diretrizes individuais a cada discípulo. Então é isso que a gente percebe nesse primeiro aspecto aqui. É preciso da parte de cada um de nós buscar essa relação de confiança com o Mestre. No silêncio do estudo, da oração, o aprender a captar essa intuição, a refletir sobre as suas lições para que elas possam ser realmente as condutoras da nossa atuação. Isso não é algo tão simples. Mais uma vez, recorrendo a André Luiz, agora no nosso lar, o próprio André Luiz nos falando no prefácio do nosso lar, que ele diz assim: não é tão simples o ingresso na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse que, diz ele, quase sempre se dá de maneira estranha. O indivíduo sozinho, né, com o mestre, ele só com o mestre, efetuando o curso difícil, né, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Essa eu acho uma das descrições mais belas, né, em toda a obra do Chico, sobre o que é essa experiência do Evangelho com Jesus. O entrar nessa academia do Evangelho. Nós, com Ele mesmo, muitas vezes no silêncio, no insulamento do nosso mundo interior, efetuando aí esse curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis, porque são as lições que eu recebo no lar, que eu recebo na rua, que eu recebo de uma enfermidade, que eu recebo de um revés, ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Olha que lindo isso, né? Jesus passa a falar comigo sem palavras. Esse é o primeiro aspecto, o vínculo de confiança. Porque é esse vínculo, né, é essa via de mão dupla que vai ser a sustentação da atuação depois na seara do Evangelho. Pedro, por ter esse vínculo com Cristo, é que ele conseguiu se manter ali atuando
né, reerguendo toda vez que tropeçava, conseguiu encontrar as soluções mais desafiadoras diante dos quadros mais difíceis que ele vivenciou. Sempre ele buscava a inspiração do mestre. Um exemplo, quando ele tem toda aquela dificuldade, aquele imbróglio ali com Paulo mesmo, né, lá em Antioquia, que está narrado no capítulo 5, da segunda parte do livro Paulo Estevão. Paulo chega a mencionar isso na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, aquele desentendimento inicial que ele tem ali, né, com Pedro, porque por causa dos judeus e dos gentios, quando chegaram emissários de Tiago na comunidade de Antioquia, Pedro, que havia sido chamado por Paulo a Antioquia para auxiliar com as divisões que existiam no seio da comunidade entre judaizantes e entre gentios, Pedro, quando os emissários de Tiago lá chegaram, Pedro começou a se afastar dos gentios. Isso incomodou profundamente Paulo, então Paulo chama a atenção dele em público, e aí gera todo um alvoroço ali na comunidade, enfim. Pedro, com o testemunho que teve, conseguiu salvar a comunidade nascente, o cristianismo nascente, diz Emmanuel, porque ele escolheu o caminho do meio, o caminho da renúncia. E é bonita a descrição que Emmanuel nos traz lá no Paulo Estevão, como ele recorre a Jesus, ele pede inspiração ao Mestre, e como que ouve Jesus falando com ele sobre qual caminho trilhar para realmente buscar a solução mais adequada. De fato, faz, e diz Emmanuel, salva o cristianismo com aquela sua escolha de renúncia, sem pender para um lado ou para o outro, sem revidar, sem se revoltar, né? Ele escolhe o caminho ali de mostrar-se falho, de falar, de pedir a misericórdia dos outros para com seus equívocos, surpreende a um lado como a outro, surpreende ao próprio Paulo, e com isso remove qualquer fermento ali de discórdia, de separação. Então, esse é o primeiro aspecto. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Consolidar a nossa atuação sobre as orientações do Cristo. Depois, no versículo anterior, no versículo 4, nós temos um segundo aspecto dessa construção do pescador de almas, que a gente denominou testemunhos de aferição. O primeiro, vínculo de confiança. O segundo, testemunho de aferição. Né? Que é quando Jesus chega no início da passagem e diz assim para ele: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Então, antes da gente ir realmente a essa pesca mais abundante, como pescadores de almas, antes a gente precisa aprender a buscar o mar alto. A gente precisa aprender a se portar no mar alto. O mar alto que é símbolo aí das experiências difíceis, das experiências que aferem a nossa fé, a nossa construção interior, né? Por isso, embora no versículo, na ordem dos versículos, essa orientação de Jesus vem no versículo 4, por isso o vínculo de confiança vem antes, embora esteja no versículo 5, porque sem esse vínculo de confiança a gente não está apto ainda a ir para esse mar alto. Então, primeiro é confiar no Mestre, estabelecer essa confiança, conhecer as suas lições, porque isso é o que vai nos sustentar no mar alto das experiências difíceis que vão nos acrisolar, né? Bons marinheiros não se fazem, não se constroem em mares calmos. É na tempestade que se constrói a experiência, o marinheiro sábio, aquele habilitado à pesca no mar alto, que se por um lado é mais difícil, por outro lado é mais proveitosa, é mais abundante. Então, o segundo aspecto na construção do pescador de almas é testemunho de aferição. Então é só olhar para a vida de cada um desses, que foram almas, que foram corações, homens e mulheres ao longo dos séculos, que transformaram a vida de tantos, né? No seio do cristianismo ou fora disso. É só olhar para a vida deles. Você vai ver, é uma vida de lutas, de desafios nessa existência, isso sem contar as pretéritas, que os foram preparando essas lutas para serem esses pescadores de alma, para influenciarem assim a tantas outras vidas. Por quê? Com o vínculo de confiança com o alto estabelecido, foram a esses mares altos, consolidaram experiência, fortaleza, fé, né? Emmanuel mesmo vai dizer: quereis a fortaleza, não vos esquiveis a tempestade. Então a fé, ela nasce nesse momento, que é o que Jesus pergunta a Pedro, né? Na tempestade ali, onde está a vossa fé? Mais tarde Pedro viria a edificá-la. Nesse mar alto, nos testemunhos, nas experiências difíceis, a gente ganha lastro, a gente ganha
autoridade na palavra, na atividade, no trabalho, e isso dá mais alma à nossa atuação com Cristo. Paulo também precisou passar por isso. Ele passou por imensas lutas para que a sua palavra pudesse de fato ser tão viva e tão potente, tão eloquente, algo que Ananias falou para ele logo no início. Ele se converteu, já logo queria pregar o evangelho. Tem ali uma grande, profunda decepção, e Ananias, então, mais sábio, mais experiente, orienta. Paulo, você precisa de lastro primeiro. Contra as suas palavras está a sua vida. Você precisa de uma vida que reflita as palavras. E aí vem todas as lutas, todas as provas. O mar alto, que então fez dele aquele pescador de almas que foi também como Pedro. Ele já tinha o vínculo de confiança, depois precisou dos testemunhos de aferição. Assim também Pedro. Já tinha o vínculo de confiança, mas a casa do caminho, todos os desafios da casa do caminho foram para ele esse mar alto. Os desafios imensos que ele precisou lidar consolidaram ainda mais forte nele, ou ainda mais profundamente nele, essa habilidade de pescar, de congregar, de imantar almas ao Cristo pela própria exemplificação. E por fim, lá no versículo 8, depois da pesca abundante, depois que ele vê o resultado daquela pesca, ele prostra-se aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então, esse terceiro elemento nós denominamos reconhecimento da pequenez. Reconhecimento de que, em verdade, é Cristo quem obra, tirando das nossas fragilidades, da nossa pequenez, algo que não nos pertence. Paulo diria isso de maneira muito bela nas suas cartas. Eu sou um vaso de barro, mas até um vaso de barro, quando ali minimamente purificado, pode ser utilizado pelo alto para fazer coisas que a gente não pode imaginar. Então, eu sou um vaso de barro, dizia Paulo, transportando um tesouro que não me pertence. Então, esse é um outro aspecto fundamental. Quando a gente vai vendo que, às vezes, da nossa atuação, das poucas migalhas que a gente consegue dar a Jesus, ele começa a multiplicar pães e mais pães, que alimentam, às vezes, muitos corações. É preciso sempre guardar essa compreensão, essa certeza íntima. É Ele quem opera. Porque a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Pedro, vendo aquela dimensão de pesca, ele fala, meu Deus, não pode ser só eu, é Ele que opera em mim. Então a gente sempre precisa ter essa consciência, na medida em que o trabalho vai crescendo, por vezes, de que oferecendo as nossas migalhas, colocando ali a nossa boa vontade, das nossas fragilidades, o Cristo muitas vezes vai tirar pescas abundantes, mas que isso é algo que Ele faz, é algo que Ele opera, e que deveremos manter sempre essa condição, então, de servidores, reconhecendo essa nossa pequenez, que é pelo Cristo enriquecida, que é pelo Cristo aproveitada e ampliada em suas possibilidades. É o esvaziarmos-nos, de quaisquer expressões de prepotência, de vaidade, de orgulho, pela obra realizada, pelas tarefas recebidas, para que então, assim vazios, no melhor sentido do termo, assim humildes, assim abertos, assim disponíveis, maleáveis ao Cristo, ele possa realmente realizar a obra que deseja, a obra que cabe ser realizada. É preciso ter essa postura de humildade para que não nos envaideçamos de quaisquer frutos dessa sementeira ou de quaisquer resultados dessa pesca que não pertence a nós. Os louros não pertencem a nós de maneira nenhuma. É esse reconhecimento da humildade, reconhecermos vasos de barro, mas também reconhecemos que, se purificarmos o vaso de barro, ele poderá ser utilizado para transportar a água viva do Evangelho. Então é o verdadeiro sentido de humildade, é reconhecer a sua posição, nem fazer-se inútil, numa falsa modéstia, que é orgulho também, é reconhecer-se útil para alguma coisa, mas também não envaidecer-se pelos frutos, pelos resultados da obra. Essa é a legítima humildade, colocar-se a serviço, reconhecendo a sua pequenez e reconhecendo que todos os louros e os resultados, na verdade, pertencem a Jesus. Juntando esses três elementos, nós temos os pré-requisitos para a construção do pescador de almas. O coração aí do apóstolo, daquele que vai sendo um emissário do Cristo, que alinhou, ajustou o coração inflamado no sentimento
renovado e o cérebro é inspirado pela condução superior, pela condução dos bons espíritos, ele vai se ajustando quando tem esses 3 requisitos para ser esse coração habilitado a imantar outros corações em Jesus. Porque é só depois desses 3 elementos que Jesus então diz para Pedro, né? De agora em diante será pescador de homens ou de almas. Ou seja, só depois desses 3 elementos é que ele passa a estar habilitado a exercer de fato essa função que tão bem exerceu, como também Paulo. A gente viu que eles passaram ali por aspectos muito similares na construção desses 3 valores. Então, primeiro, estabelecimento do vínculo de confiança com o Mestre, estudar, compreender a sua mensagem, buscá-lo na inspiração, na prece. Depois, aprender a acolher os testemunhos de aferição que consolidam em nós a fortaleza, que consolidam em nós essas bases sólidas, né? que trazem lastro para a palavra, para a divulgação, que harmonizam, né? Fala e exemplificação, enfim. E por fim, reconhecimento da pequenez, manutenção da humildade, reconhecendo que o pouco que soubermos dar, disso Cristo poderá tirar muito, mas que isso não nos cabe tomar como sendo resultado do nosso trabalho em si, mas antes da sua atuação em nós. Paulo mesmo diria, né? A força do Cristo em nós, na sua segunda carta aos Coríntios, se desenvolve, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, dizia Paulo, para que o poder do Cristo possa melhor se manifestar em nós. Quando nos esvaziamos assim de qualquer orgulho, do eu mesmo, do de nós mesmos, para que o Cristo possa nos preencher, então estaremos assim mais habilitados a ser, nas suas mãos, instrumentos para aproximar corações das leis do bem, do amor e da fraternidade. Isso é ser pescador de almas. Essa foi a jornada por Simão Pedro percorrida e que cabe a cada um de nós percorrer. Saibamos, portanto, buscar cada um desses elementos. O vínculo de confiança no dia a dia, no estudo, na prece, no recolhimento, no conversar com Jesus, no santuário do nosso coração. Saibamos agradecer os testemunhos de aferição que vêm realmente nos mostrar, nos fazer melhor conhecer a nós mesmos, o quanto da nossa fé já é real, o quanto é apenas imaginação, e saibamos sempre manter a humildade como a base onde se erguem todas as outras virtudes cristãs. Assim estaremos habilitados a ser, como Pedro, claro, guardadas as devidas proporções, pescadores de almas, no sentido mais profundo do que essa expressão nos traz. Que Pedro possa nos inspirar e que possamos trilhar essa jornada de fé para que Cristo, por meio de nós, possa cada vez mais atuar e espalhar a luz do seu Evangelho. Que assim seja para todos nós e que o Mestre nos inspire sempre.